Primeiramente, boa noite a todos. Sou o Felipe, estudante do curso de Quiropraxia, atual presidente do Diretório Central dos Estudantes. E esse é o bate-papo com o reitor, faz parte da programação da Calorada de Inverno 2023. Na semana anterior, tivemos início do evento com o trote e recepção dos bichos, e hoje a gente está dando continuidade no bate-papo. Boa noite também aos colegas, aos alunos, a todos que estão nos vendo, nos ouvindo aí. É sempre um prazer estar com vocês. A gente instituiu isso desde 2018, essa conversa. Mesmo nos momentos difíceis da pandemia, a gente fazia isso online, né? Momentos difíceis para todo mundo. E eu acho extremamente saudável, né? Às vezes a gente não tem muito o que dizer, às vezes é pedir desculpas, dizer que a gente vai melhorar, né? Às vezes também ouvir um pouco de vocês, a percepção daquilo que a gente tenta implementar, mas é sempre esse contato, né? E saber que nós estamos do mesmo lado. Nos cruzamos no estacionamento, nos cruzamos nos elevadores, nos cruzamos nas salas de aula, e lá a gente trabalha em prol de um progresso de todo mundo, pessoal, profissional. E esses momentos a gente escutar, a gente falar, são momentos em que me agrada muito e na nossa equipe nos agrada muito. Eu fico feliz em estar aqui, não é nenhum problema conversar, pelo contrário, né? Mas é um momento que eu acho que cada vez tem que aprimorar mais, talvez até fazer mais espaços assim, talvez fazer um espaço até antes do final do semestre, né? Quando todas as cargas, né, pesaram durante o semestre, a gente talvez possa fazer até uma coisa mais online, usar aí a nosso espaço da rádio e outros, mas também manter esse contato aberto. Obrigado, Felipe, pela oportunidade. Estamos contigo até às 19 horas aí. Muito obrigado, então, reitor. Então, iniciando o bate-papo, a primeira pergunta é: professor Kleber, gostaria de iniciar comentando recentemente que fomos ao Congresso da União Nacional dos Estudantes em Brasília, representando o DCE e a Universidade Fevale, onde participamos de diversos debates e discussões relacionadas à educação, cultura, ciência e tecnologia. E a gente quer saber aqui de ti, reitor, qual a sua opinião sobre o papel da juventude e dos estudantes organizados para a construção de melhorias que envolvem grandes temas e como podemos contribuir para as mudanças do nosso país? O papel, acho que é um papel tem que ser mais protagonista, eu acho, né? A gente precisa trabalhar com vocês, junto com vocês, para que vocês tenham um papel de não apenas defender as causas que a gente defende, mas vocês também terem os pontos que são fundamentais, né, dentro da perspectiva que vocês estão enxergando o mundo. Nós temos uma perspectiva, né, que é uma perspectiva mais acadêmica, e vocês têm uma perspectiva mais desse mercado de trabalho, dessas novas tecnologias que estão surgindo, e isso é importante, né? Como a gente conjugar isso? Criando espaço para que vocês possam se manifestar, a gente também procurando não pensar nas velhas políticas, o que foi bom no passado não quer dizer que vai ser bom no futuro, a gente se libertar disso, e integrar, eu acho que vocês nessas discussões. Dá um exemplo, né? Terça-feira temos aqui um debate junto com a Assembleia Legislativa sobre o papel das comunitárias no Estado do Rio Grande do Sul. Se perguntar para um reitor ou para um pró-reitor, o que ele vai dizer, um professor? Precisa mais bolsa de estudo. Mas não é isso. Acho que a gente tem que avançar nessa pauta. Precisamos de mais bolsa de estudo? Claro que precisamos, vamos trabalhar para isso, né? A gente precisa de mais acesso à permanência. O aluno não apenas ao chegar na universidade ter como se manter nela, né? A criação de novos espaços, novos tipos de bolsas, iniciação tecnológica, iniciação à saúde, apoio. Quer dizer, nós temos que repensar, a gente não pode ficar recriando ou co-criando coisas do passado, a gente tem que avançar. E terça-feira vai ter a Assembleia aqui, acho que a presença do DCE e dos DAs vão ser importante, para a gente pensar coisas novas, né? A tendência é que a gente pense as mesmas coisas, mas vocês têm um futuro, tem mais futuro do que passado, nós temos mais passado do que futuro, né? Então, a perspectiva que vocês olham o mundo ela é diferente, e a gente tem que se alimentar e ter contribuições disso. Então, eu acho que o papel é ser um papel mais protagonista, né? Mais protagonista possível
não apenas de reivindicação, de representação, mas de proposição de questões. Muito obrigado, reitor. E a gente vai estar presente, então, também na terça-feira, junto com vocês e os demais. Aqui no azul, pertinho. Quero passar, então, a pergunta agora para a Júlia, presidente do DI de Medicina. Boa noite, professores. A segunda pergunta, então. As pesquisas brasileiras previam que, no ano de 2023, o ensino superior teria o menor orçamento previsto em 8 anos. Todavia, houveram alguns ajustes e isso mudou. Como a Fevale se beneficia disso, direta ou indiretamente? Assim, Júlia, o orçamento ainda é pequeno. Tá? Eu estive semana passada, de terça a quinta, em Brasília. O orçamento do ensino superior brasileiro ainda é pequeno. Né? E o orçamento do ensino superior brasileiro para as universidades não públicas, as que não são públicas estatais, ele é mais apertado ainda. O trabalho que a gente tem tentado fazer é abrir espaços. E aí depois eu vou pedir que o Spilk fale das bolsas. Então, como a gente está tentando abrir espaço? Há uma sensibilidade do governo de que, nos últimos 6 anos, o ensino superior não foi bem tratado. Ele foi discutido. A educação como um todo não foi bem tratada, mas o ensino superior se cortaram verbas para a pesquisa, diminuíram o número de bolsas, os programas de FIES e ProUni foram, não digo extintos, mas foram assim reduzidos drasticamente ou desconstruídos, né? E então muitas políticas públicas deixaram de existir. O que a gente está fazendo é tentando abrir espaço nos ministérios, tentando fazer com que mais bolsas cheguem. Aquilo que estava falando para o Felipe, a velha estrutura é bolsa. Então, nós somos trabalhadores, tem que recompor. Mais bolsa na graduação, mais bolsa na pós-graduação, mais bolsa de iniciação científica, e a gente está tendo um certo sucesso nisso. Mas é uma coisa emergencial. A gente está trabalhando para ter uma visão mais estratégica, que o orçamento do ano que vem, que vai ser feito pela estrutura de agora, contemple novos programas. Por exemplo, programa de formação de professores, que é a tarefa do ensino superior. Programa de apoio a áreas tecnológicas. A gente vive um apagão em algumas áreas tecnológicas, na área de computação e outras. Programas de iniciação à saúde, iniciação científica na saúde. Hoje, o papel das universidades, o papel dos estudantes dentro das áreas da saúde, o Felipe aqui me corrige, ele foi importante e vai se tornar mais importante. Então, nós temos que criar novos espaços no orçamento para que a gente tenha mais participação. E a gente tem feito um trabalho forte para que seja reconhecido o papel das universidades comunitárias. As comunitárias, as 14 comunitárias no Rio Grande do Sul, as 14 em Santa Catarina, as 68 no Brasil, elas não têm fins lucrativos, elas reinvestem tudo que têm na sua instituição, elas não têm dono e elas precisam ser reconhecidas como públicas, porém não estatais. Todas nós também temos ociosidades, então a gente conseguiria absorver rapidamente um contingente maior de estudantes e ou facilitar a vida daqueles que já estão conosco. A medicina foi privilegiada agora nessa reorganização do ProUni. Foi o primeiro curso em que foi feito uma reorganização dos valores das bolsas do ProUni para a medicina, porque era tão vergonhoso, tão difícil para os alunos terem acesso, que era praticamente impossível. Mas os demais cursos ainda dependem disso. Não existe orçamento. A gente está trabalhando com o Ministério da Educação e o Ministério de Ciência e Tecnologia e estão sendo suplementados com a Fazenda. Ainda bem que o atual ministro da Fazenda foi ministro da Educação. Então, a gente tem conseguido uma certa sensibilidade. Mas eu vou confessar, cansa. Cansa, a gente ir uma vez por mês a Brasília, a gente repetir para deputados, senadores, ministros, e a gente ouvir, existem tantas prioridades, a gente não sabe como vai atacar, né? Mas a gente precisa continuar insistindo, né? Porque uma instituição como a Fevale, como a PUC, como a Unicinos, como a Univates, que são comunitárias, a gente não consegue viver só das mensalidades. A gente precisa ter mais investimento, seja em empresas de base tecnológica, seja em modernização de laboratórios, seja em bolsas. A gente precisa do recurso do Estado, porque esse recurso ele não é para a universidade, ele é para os alunos.
Quando se constitui uma bolsa, seja ela no mestrado, no doutorado, na graduação, ela não é para a universidade, ela é para o aluno. E nós estamos assim deixando agora, nos últimos 6 anos, praticamente uma geração fora. A gente recebe alunos de 18 a 24 anos nesse funil, que é a idade ideal do ingresso na universidade. Se a gente pega 18 a 24, 6 anos. 6 anos com falência do programa, nós estamos queimando uma geração de pessoas que talvez possa fazer tardiamente, ou talvez não possa fazer tardiamente a sua universidade. Então, isso me preocupa demais, e eu agradeço muito aos meus colegas que têm aqui carregado o piano, enquanto eu balanço as tranças por aí, atrás de recurso, atrás de formulação de política, porque eu acho que é o nosso papel de estar na sala de aula, de trabalhar com educação de qualidade, mas também de procurar espaço no orçamento. A gente não pode deixar o governo sozinho, tem que incomodar ele bastante. Não sei se te respondi, eu fugi um pouco, fiz uma volta. Tá certo, muito obrigada, professor. Agora eu passo a palavra para a Catarina, para continuar com as perguntas. Eu não sei se o professor vai querer comentar sobre não, complementando o que o professor Kleber colocou em relação às bolsas e como, estava ali na pergunta também, como a universidade se beneficia, não há dúvida que os incrementos que a gente teve esse ano, valor individual de bolsa, o número de cotas também, que aumentou, tanto no nível federal quanto no nível estadual, a gente também teve um incremento, mérito dos pesquisadores, dos alunos da universidade, principalmente para as bolsas de iniciação. A luta não encerra aqui, porque, na verdade, a gente está recuperando perdas de 10 anos. Então, vocês veem que a bolsa ela não aumenta nem 1/3 da inflação acumulada no período. Então, assim, nós não podemos ficar outros 10 anos sem ter como. Não, e em número de bolsas também. E em número de bolsas também. Nós tivemos mérito da comunidade nossa, inclusive, de tudo que é oferecido, a gente conseguir chegar lá. Mas, obviamente, esse trabalho de conscientização é muito importante. Aproveitar também para dizer que nós temos uma série de benefícios da FEVAL dentro da pesquisa e da extensão, e nisso nós temos ociosidade. Então, também aproveitar o DCE para chamar os colegas estudantes. Tem muitos projetos que, além das bolsas CNPq e FAPERGS, por exemplo, a gente tem também a oportunidade de ter benefícios que são dados na mensalidade e que nem sempre são aproveitados. Então, aí tem ociosidade, são oportunidades que estão sempre abertas e que podem ajudar, de repente, por exemplo, também, para manter a aderência, poder continuar fazendo o curso. E a gente tem isso lá sempre disponível. Tem 2 vagas no Profábrica. Tem um monte de projetos super legal, principalmente de extensão, a gente tem uma ociosidade, e são mais de 60 projetos onde as pessoas podem aprender estudando e aprender fazendo e colocando em prática, mas de uma maneira embasada, com um objetivo. É muito interessante. Eu sugiro o pessoal estar atento. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite ao corpo docente. Muito obrigada, em nome do Felipe, ao diretório acadêmico, por ter me convidado para estar aqui hoje. Eu me chamo Catarina Baumgarten-Pinzeli, sou atual presidente do diretório acadêmico do curso de moda. E, recentemente, o governo do Estado de Santa Catarina regulamentou o programa Universidade Gratuita, que é uma oferta sem custo aos estudantes, visando ampliar o ingresso de todos ao ensino superior no Estado. Para isso, o governo catarinense vai oferecer 75.000 vagas nas universidades comunitárias da Associação Catarinense, nas fundações educacionais. Reitor, como está essa discussão aqui no nosso Estado, no Rio Grande do Sul? 2019, nós do Comung e eu, pessoalmente, apresentando uma proposta ao governador do Estado, e justamente porque existe uma lei estadual que prevê 0,5% da receita líquida do Estado sendo investido em universidades comunitárias. Essa lei foi aprovada e está regulamentada. Nunca teve nenhum centavo alocado em rubrica. Então, em 2019, nós apresentamos uma proposta ao governador para que ele fizesse a implementação de recursos para essas bolsas no ensino superior. Ele disse que era muito difícil, que eram muitos cursos, e a gente sugeriu que fizéssemos um piloto nos cursos de formação de professores, visto que hoje o ingresso de pessoas para a carreira de professores está cada vez pior, cada vez mais baixa. A idade média de um professor na rede estadual é de 58,6 anos. Então, os professores são poucos, estão envelhecendo e não está se renovando,
e o ingresso também nos cursos de licenciatura é cada vez pior. Ele topou em 2019, mas até agora nós não conseguimos que ele enviasse à Assembleia uma proposta orçamentária. Por isso que segunda-feira nós temos essa discussão aqui, né, essa discussão para que a gente pressione a Assembleia Legislativa para que a Assembleia possa, né, então, colocar um valor e a gente começar. Não vamos começar com 75 mil, mas começar com 2 mil, 3 mil, 5 mil bolsas seria muito interessante, né? Há um aceno do governo de começar com 1.000 bolsas no ano que vem para a formação de professores. Ok, mas é muito pouco. É muito pouco diante dessa carência. E a gente olha para o estado de Santa Catarina, tu falou em quantas mil bolsas? 75 mil vagas. 75 mil vagas. Isso vai significar um investimento de 1 bilhão de reais que o governo de Santa Catarina vai investir em educação. Então, o que vai acontecer? Nós temos um estado da federação vizinho investindo 1 bilhão e um estado aqui não investindo 1 grão. Então, a gente vai ter uma disparidade tremenda. Aí eu pergunto, né, as empresas que vão se instalar onde? As empresas que vão aumentar, né, os investimentos que vão ser feitos aonde? Onde é que vai gerar emprego? Né? Onde é que vai gerar emprego de qualidade? Como é que vai ficar o nosso mercado? Aonde? Né? É aqui o Santa Catarina. Então, isso aí é um problema grave de desenvolvimento econômico e social. Então, vai se agravar muito, e a gente sempre falou que o Rio Grande do Sul teve grandes façanhas no passado, mas esse passado está ficando cada vez mais longe. Então, isso nos preocupa muito. A gente está com uma ação política forte. Hoje de manhã estive na Assembleia Legislativa, almoçamos lá com os deputados, terça-feira tem essa discussão aqui. Não é fácil, né? Não é fácil. A gente precisa implementar a lei que diz que 0,5% do orçamento líquido do Estado tem que ser investido nas comunitárias para bolsas. Eu acho que esse é um processo que não só as universidades, mas os alunos deveriam se engajar. Tanto é que a gente pretende fazer um movimento bastante forte na Assembleia para que tenhamos a participação de todos, a gente enche aquelas galerias e chega, né, compra de vaga, né, universidade gratuita também no Rio Grande do Sul. Essa Assembleia que vai acontecer terça-feira vai ser qual horário, professor? Às 19 horas aqui no Auditório Azul, né? Vai ser presidida pelo representante da Assembleia Legislativa, o deputado Rafael, e deve vir outros deputados, vereadores, prefeitos. A gente fazendo uma mobilização, e é a última reunião que está sendo feita no Estado, e daqui vai ser redigido, e tem que ficar pronto até o dia 21, um documento que essa comissão vai entregar na Assembleia Legislativa. Apenas deputados, vereadores, reitoria, diretório central dos estudantes e DAs, ou alunos também podem vir? Não, alunos, a comunidade, todos aqueles que têm interesse na educação, né? Evidentemente que a gente, porque também tem um tempo delimitado, a gente está organizando e sugerindo ao deputado que preside que tenha os espaços de fala. Como já tivemos na outra reunião que a gente fez, garantiu o espaço de fala do nosso DCE, garantiu o espaço de fala do nosso sindicato dos professores, garantiu o espaço de fala dos nossos alunos, para que eles tenham uma visão multi da situação e não apenas uma visão da universidade. Então, conto com a presença da organização estudantil, mas também de todos os alunos envolvidos. A gente não está parado, gente. Só que, assim, olha, não é fácil. Não é fácil. Hoje é quinta-feira, eu estou assim, cansado, porque a gente trabalha manhã, tarde e noite em cima disso, porque botou essa pauta na cabeça. São 3 pautas, né? 3 pontos. Desculpe, Felipe. O primeiro ponto é garantir bolsas para acesso, bolsa para permanência, e a gente lutar para que tenha uma regulamentação do ensino à distância, que não crie essas distorções dessas unisquinas aí que consomem aí a nossa energia e que estão criando profissionais para o mercado de trabalho altamente desqualificados. Obrigada. Então, reitor, continuando como a gente estava até conversando mais cedo, queria perguntar para ti, sabendo dos diversos avanços que a FEVALE tem realizado para modernizar os ambientes de aprendizagem, né? Como teve até mesmo agora a troca de sistema no final do ano para o início de 2023. Sistema educacional, né? Vamos falar. Isso. Queremos abordar o tema de inteligência artificial. Então, a gente quer saber como que a universidade está debatendo essa ferramenta
no cotidiano dos estudantes? Vou até pedir que a Angelita me ajude, o Mosman também. Bom, assim, gente, o Nicoleles, que é um cientista, neurocientista, teve um artigo na Folha de São Paulo, depois eu passo para vocês, Felipe, onde ele tenta trabalhar essa questão de... não gera um desconforto, mas também é uma coisa que a gente se preocupa do ponto de vista que uma nova tecnologia ela vai ser implementada, ela vai ser aglutinada, né? Ela não substitui as pessoas. O que está por trás de alimentar esse grande banco de dados, essas informações, é o conhecimento que se gera. Obviamente, uma capacidade computacional absurda de poder reunir e de transformar isso é preocupante. Questões éticas e outras vão ter que ser debatidas, né? A gente quer fazer um debate, estávamos falando antes, fazer um debate, talvez é trazer alguém que tenha essa posição mais técnica sobre o papel da inteligência artificial, e alguém que tenha um papel um pouco mais humanizado, porque não existe uma verdade absoluta, é um trabalho que está sendo construído. E é um tema que não assusta, ele empolga, porque ele prevê modificações, ele vai, provavelmente, mudar as relações, né? E tem muitas aplicações do bem. Eu sempre digo que há muito tempo eu queria que, quando a gente chegasse aqui perto da Fevale, né, todos nós fôssemos reconhecidos e dissessem: bom dia, Felipe, bem-vindo à Fevale, coisa boa, você está de novo essa semana aqui, veio todas as aulas. Eu vi que você entrou no estacionamento 4 vezes, então o próximo é grátis. Hoje é teu aniversário. A biblioteca te espera. É o teu aniversário, passa ali em tal lugar, pega um doce, né? O boleto está aqui comigo, pode pagar, né? Então, coisas assim que são do relacionamento, que é difícil tu fazer uma pessoa fazer isso, mas que a inteligência artificial, né, pode nos ajudar a trabalhar e facilitar a vida da gente e dos professores, dos alunos, e, de modo geral, em consultas, em acesso. Agora, tem outro lado, né? Aí tem a questão dos plágios, tem a questão da construção de produção científica que não é da pessoa, é de outros, mas que são, eu digo assim, não são naturais, mas são normais nesse processo. Mas a gente está bem atento. Eu queria que a Angelita, depois se o Mozo quiser falar também, falasse um pouco sobre essa... É uma questão que é um debate bacana, esse é um debate futuro. Bem, boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Tem uma questão sobre a inteligência artificial na educação que a gente precisa ter muito claro dos seus limites, tá? A gente ouve muito palpite, né, sobre o que vai ser, o que vai acontecer e tal, e a gente ouve muito, nós, professores, né, a inteligência artificial vai substituir os professores. Aí a gente tem que se perguntar assim, o que esse professor está ensinando? Ele está ensinando uma receita, que eu posso copiar a receita, ver como é o vídeo, ir lá e replicar? Ou ele está ensinando a pensar a respeito de um problema que eu posso, depois, utilizar esse pensamento para construir uma solução a partir de um problema que ainda não existe? O que é que esse professor está ensinando? A inteligência artificial, ela tem um repertório que já existe. Ela ainda não consegue criar um repertório novo. Ela pode recriar, né? Ela pode recompactuar as informações e os conhecimentos que existem, pode até ajudar a chegar a novos conhecimentos, mas ela parte de uma base que já existe. Esse processo que acontece com o ser humano, de resolver problemas que acontecem agora, que são criados agora, a partir de um repertório anterior, isso a máquina ainda não faz. Então, assim, onde que a inteligência artificial está sendo desenvolvida na educação hoje, né? Tem algumas empresas nos Estados Unidos, tem uma empresa da Dinamarca, tem uma da Holanda, e a Mais A Educação, que é aqui do Rio Grande do Sul, nossa proprietária aqui da nossa plataforma, né, da Fevale Mais, também tem desenvolvido um projeto nesse sentido. Mas ele nunca vai, e todos eles dizem a mesma coisa, a inteligência artificial nunca vai substituir o professor. Por quê? O que ela vai fazer é o seguinte, ela vai aplicar uma avaliação, ou acompanhar a avaliação da Angelita no processo formativo, ela vai identificar onde eu falhei. Eu ainda não aprendi determinada questão que eu preciso desenvolver. Eu ainda não consigo colocar em prática, eu sei a teoria, mas não consigo colocar em prática determinada atividade. E aí ela vai buscar trazer elementos para que eu possa desenvolver aquilo que me falta.
Então, a inteligência artificial, no que está sendo desenvolvido hoje, e o que já existe, em parte pronto, é isso, é identificar onde estão as minhas deficiências enquanto aluna e trazer para mim questões que possam me ajudar a desenvolver essas deficiências ou a recuperar essas deficiências. Mas está parando por aí. Ela não vai substituir o professor, porque quem me ajuda a construir pensamento é só quem pensa. E a inteligência artificial, apesar do nome, como diz o professor Nicoleles, ela não pensa ainda, tá? Ainda não chegamos lá. Bom, gente, muito boa noite a todos. Essa discussão da IA é muito interessante, né? Por exemplo, a professora Angelita falava agora da questão da substituição dos professores, né? E essa é uma questão realmente para mim é pacífica, não vai ser uma substituição de uma pessoa, mas ela pode nos ajudar em vários campos, né? Por exemplo, esse campo de reconhecer o processo de aprendizagem de um aluno e fazer recomendação de conteúdo é um dos campos que a gente tem de aplicação de IA hoje mais avançados, até mesmo porque isso já faz parte de uma série de ferramentas que a gente tem no cotidiano. A gente vai lá no Netflix, assiste algum determinado conteúdo, ele acaba nos sugerindo. Exatamente. O algoritmo aprende com isso e acaba nos sugerindo. Então, assim, é uma aplicação que a gente pode ter agora de forma imediata. Mas, para além disso, eu acho que a universidade é um campo para a gente discutir a própria inteligência artificial. Porque, vamos lá, vamos pensar, tem uma série de coisas aí que a gente tem que discutir. No momento que eu tenho um carro autônomo, esse carro autônomo, por exemplo, se envolve num determinado acidente. De quem que é a culpa? Quem que é a responsabilidade por aquele acidente que aquele carro autônomo provocou com um algoritmo de inteligência artificial? Então, assim, tem uma série de campos dentro da universidade que devem ser espaços para essa discussão. Então, assim, eu não acredito nessa substituição ou nessa precarização por conta da inteligência artificial. Pelo contrário, eu acredito que ela vai trazer pontos positivos para a gente e vai criar novos elementos que o espaço de discussão é a universidade com os pesquisadores, com os estudantes, para a gente chegar e criar, né, elementos que isso possam ajudar a sociedade como um todo. Só para complementar isso que o professor João está falando, né, no relatório de 2021 do Banco Mundial sobre o futuro das profissões, eles colocam lá, em 2 ou 3 elementos, a necessidade de a gente desenvolver competências para desenvolver e utilizar a inteligência artificial, utilizar utilizar a linguagem de máquina, construir a partir dela, né? Porque uma questão é certa, né? Hoje muitas pessoas falam do que a gente já tem disponível aí público, né, de inteligência artificial, mas se a gente for testar lá, vocês vão ver que muitas vezes a dificuldade está em se fazer entender pela máquina, para que ela retorne aquilo que a gente quer. Então, assim, é necessário que a gente desenvolva competências de compreender como a gente constrói uma pergunta, constrói um problema para que seja respondido pela máquina da forma como a gente quer a resposta, né? E isso demanda uma lógica que, muitas vezes, e a gente fala muito isso, né? Nós precisamos desenvolver, de novo, precisamos trabalhar muito a questão da lógica, né? Independente da área de atuação que qualquer um de nós irá trabalhar, né, ou vai ingressar no mercado. A gente precisa recuperar isso. Mas vou deixar para o professor João, porque ele estuda isso e eu acho que ele consegue falar bem melhor do que eu. Essa parte de pensamento computacional é algo que precisa estar presente em todas as formações, né, a partir de agora, né? O pensamento computacional ele tem que estar no ensino superior, no ensino fundamental, no ensino médio, né? Porque é uma nova linguagem, uma nova maneira da gente se comunicar. Inclusive, né, na questão dos futuros dos empregos, né, que a gente também acaba debatendo essa questão quando a gente coloca a IA. Né? Tu vê, né, isso que a professora Angelita fala já surge como uma nova ocupação, né, dentro de algumas empresas. O pessoal tem chamado de engenharia de prompts ou engenheiro de prompts, né, que é essa capacidade que eu tenho, esse pensamento computacional lógico que eu tenho de pedir algo para um determinado algoritmo para ele conseguir me responder de uma maneira mais correta. Então, a gente está criando aí mais uma possibilidade de emprego, claro, mais uma possibilidade de emprego qualificado, né, e que a gente vai precisar colocar no nosso processo formativo esse pensamento computacional, né, para que isso esteja disponível e socializado com todos. Né. Aproveitar e fazer uma provocação rapidinho.
Já que acho que esse é um tema que todos nós temos interesse, Mosman, né, e Felipe, vamos organizar um seminário esse semestre, né? Nicoleles, aqui o Lambi, que é um estudioso do ponto de vista da máquina e tal, a gente fazer uma discussão, mas não apenas uma palestra, né? Talvez uma discussão entre eles, alguns workshops sobre vários temas, a aplicação, a questão do futuro do emprego e o emprego do futuro. Então, a gente podia fazer essa conexão aí. Se eu posso te delegar essa tarefa, junto com o DCE, para a gente fazer uma coisa da Fevale e do DCE nessa discussão. A gente envolve as empresas, envolve a educação. Fica o desafio aí. Claro, vai ser perfeito e a gente vai participar junto. E não é só do interesse de nós três, mas de muita gente que está aqui na universidade. E, como a professora Angelita falou, a inteligência artificial é algo que jamais vai substituir, mas vai auxiliar. Só que, para ela auxiliar, tem que ter pessoas mantendo a informação por trás dela também, né? Isso aí não, desafio aceito. Fica o desafio aí. A partir de agora, já. Vamos movimentar, então. Então, partindo para a próxima pergunta. Professores, o DCE elaborou um formulário com 3 perguntas que foram enviadas aos representantes dos DAs e eles, então, mandaram de volta com algumas questões. A primeira pergunta foi: o que você espera de 2024? E as respostas foram: número 1, redução da mensalidade, incentivo à permanência na universidade e um DCE mais politizado. Número 2, espero um pouco mais de organização no financeiro. Talvez o setor do atendimento poderia dar algumas soluções mais rápidas, tipo uma triagem do que tem que ser resolvido primeiro. A segunda pergunta foi: se você pudesse sugerir alguma mudança para o campus, qual seria? E as respostas foram: número 1, opções de alimentação mais abrangentes, além de uma máquina de refrigerantes no campus 1, e opções mais em conta no campus 2. A resposta 2, mais horários na escala de ônibus da Fevale. E a resposta 3, um setor financeiro mais próximo dos alunos, mais esclarecido das demandas que surgem. E a terceira pergunta: o que você gostaria de perguntar ao reitor durante o bate-papo? E as respostas foram: número 1, para quem a Fevale é pensada? Número 2, qual o critério utilizado para escolher os horários do ônibus da Fevale? Por favor, professores, respondam de forma geral. Tá bem. Primeira coisa, Felipe, eu acho que assim, por favor, encaminhe um ofício com esse questionário, com todas as informações para a reitoria e para a mantenedora, porque muitas dessas questões elas são de responsabilidade direta da gestão executiva e da mantenedora, que eu acho importante eles se apropriarem, né? Então, quando eu falo da questão do financeiro, só tenho que pedir desculpas aí tudo que aconteceu e ainda acontece em menor escala, é um caos, né? Mas a gente está juntos, solidários e tentando aí resolver. Horário de ônibus, não sei se o Angelito quer falar, mas também ele tem um critério, né? Mas assim, de modo geral, né? Ela é pensada para o aluno e não pense que isso é fácil de dizer, tá? Porque às vezes a gente, mesmo entre nós professores, né? Mas como pensado para o aluno? Né? O aluno é o aluno, né? Por isso que o nome aluno é o sem luz, né? E os outros são iluminados, né? Então, assim, não pensado para o aluno não sabe o que é, né? Então, assim, é muito difícil a gente incutir essa mentalidade, não apenas no professor, mas desde do rapaz que está aqui na portaria até o reitor. É um trabalho constante, né? Mas ela é pensada para o aluno. É assim que a gente se movimenta, porque é a razão da existência, né? E a razão da existência ela não pode ser negligenciada. Às vezes tem uns desvios, às vezes está mais escorregada, né? O caso financeiro, feio. Mas a gente está ali. Aí outras questões aí, não sei, a gente me ajuda dos ônibus, porque tem... Ônibus, sim. Nós já, eu acho que na última reunião que eu participei com os DAs, já veio uma demanda sobre os ônibus, eu encaminhei com a Andressa, ali, que é da gestão executiva, né? Ela me disse que atenderia um horário que estava faltando na escala, mas eu agora tive uma ideia. Eu achei muito legal essa ideia de fazer um formulário. E se a gente levantasse aí as demandas de horário para já levar uma proposta pronta, né, para a gestão executiva, dizendo: nós precisamos de ônibus nestes horários, saindo do centro, saindo da Fevale. E aí, para a gente encaminhar, o que vocês acham? Inclusive, eu encontrei ontem o presidente da Transurb,
né? E aí a primeira pergunta que ele fez, e está funcionando lá o transbordo da estação Novo Hamburgo para a Fevale? Eu disse, olha, eu acho que sim, mas eu vou ver. Agora quando tem um questionamento, é para sinal que não está funcionando bem, né? Essa demanda de horários, porque a gente tem agora, com os cursos da área da saúde, principalmente medicina, odonto e a VET, que tem horários bem diversos dos outros cursos, a gente precisa também atender essas demandas. Então, às vezes, tem horário mais cedo que precisam vir, tem horários mais tarde que precisam sair dos campos. Então, a gente precisa realmente atender. E acho que, se a gente consegue levantar essa demanda, Felipe, peça ajuda ali da Proem para a gente ajudar com o formulário, se for necessário. Mas eu acho que é interessante a gente já levar a demanda com o volume de demanda, né? Isso aí. Isso. Talvez até, assim como foi levantado o questionamento, as perguntas, é uma forma mais direta com os alunos, não vem direto do corpo docente, sim da representatividade. Isso. A gente pode estar construindo esse formulário, então, em conjuntos, e a gente pode botar eles nas redes sociais, distribuir, talvez até mesmo pelo campus, as informações. Criação de um QR Code, distribuir pela universidade, bote suas... o que você acha que poderia melhorar, talvez, então, como a professora Angelita falou, já com as pautas prontas, eles vão preenchendo e respondendo de acordo com o que cada um acha melhor. Se vocês socializarem também com a gente pode garantir que isso entre também no Instagram dos cursos, né? Daí a gente acaba apontando para vocês, para o mesmo instrumento, né? Claro, e aí, fazer uma divulgação geral. Geral, exato. Porque às vezes é desconhecimento, né? Não tem conhecimento. Professor Kleber, a primeira pergunta foi o que se espera de 2024, né? Sim. Bom, eu sou otimista por nascença, né? Eu espero que a gente tenha, no ano de 2024, a solução para algumas coisas que a gente percebe, assim, né? Tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista interno aqui da instituição também, né? A gente tem essa conversa é sempre sincera e é muito legal a gente poder falar sobre isso, né? A gente tem uma série de pautas que nós gostaríamos de já ter resolvido, né? De já ter encaminhado, mas nem sempre é possível. Nós recebemos uma série de demandas que muitas vezes nós gostaríamos de que elas nem tivessem sido criadas, né? Mas, bom, elas existem por conta de alguns contextos, né? Uma coisa que eu espero, assim, em 2024, né? A gente vai ter eleição aí para o DCE no final do ano. A primeira questão que eu espero é que a gente mantenha esse diálogo aberto e sincero, assim, de a gente poder dizer, né? De vocês poderem nos dizer o que pensam e incomoda e a gente poder ser sinceros na resposta para vocês dizendo, isso a gente consegue resolver. Isso não tem solução ainda, né? Mas a gente tem uma série de outras questões aí para 2024. Acho que vou deixar o professor Kleber falar sobre isso também. Provavelmente vai ter uma pergunta para mim o que nós vamos fazer de diferente esse ano. Alguma coisa sempre tu pergunta para mim nesse sentido aí, né? Mas eu também me antecipo, tá? Primeiro, acho que a Angelita colocou bem. A gente tem muita esperança ainda de salvar 2024, que seja um ano melhor, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista de mais recursos para a educação, do ponto de vista de consolidação de algumas coisas que a gente tem feito, tá? Mas tem uma coisa que a gente está trabalhando com muito afinco, e eu estou devendo uma análise disso para a professora Angelita, ela deve estar me olhando aqui, não estou nem olhando para ela, que é assim, nós entramos agora, nesse segundo semestre, no período de recredenciamento da universidade. Recredenciamento da universidade significa o seguinte, né? O MEC vai, provavelmente, nomear uma comissão, essa comissão vai passar 3 ou 4 dias aqui conosco, vai virar a universidade de cabeça para baixo e vai procurar evidências que mostrem que ela, primeiro, merece continuar sendo universidade e, caso sim, né, qual é o conceito que ela vai ter daqui para frente. Isso vai depender de muitas questões que a gente vai precisar olhar do ponto de vista de infraestrutura, de corpo docente,
de currículos, de políticas educacionais, políticas voltadas ao estudante, tudo, né? Vai ouvir os alunos, vai ouvir os professores, vai ouvir os funcionários, vai ouvir todo mundo, né? Então, a gente entrou num processo, e esse processo ele é um processo que, tradicionalmente, assim, dá muito trabalho, porque a gente tem que preparar as evidências. O camarada chega aqui, eu quero ver o que vocês têm de políticas voltadas ao estudante. O que vocês fazem para o estudante? Vocês dão aula e acabou, né? Então, a gente tem que mostrar, né, como é que funciona, como é que não funciona, o que funciona. As avaliações são feitas do corpo docente, as avaliações. Então, isso dá trabalho a gente organizar, mas quando a gente começou a organizar, né, Angelita, a gente se deu conta que tem muita coisa que a gente começou a fazer e parou. Parou por quê, né? Parou porque teve pandemia, parou porque tinha outras prioridades, parou porque não sei o quê. E agora a gente tem, então, esse período para retomar, recolocar e reformular. Então, é muito importante a gente fazer esse processo de recredenciamento, né? Talvez a gente tenha uma nota melhor até que a gente já teve. Aí, se tiver uma nota melhor, nós vamos passar 10 anos sem fazer um novo recredenciamento. Mas, acima de tudo, serve para a gente ajustar aquilo que, às vezes, no dia a dia, a gente vai deixando de lado. Então, isso é muito importante, porque a gente vai ter que revisitar. Eu tenho certeza que a gente vai encontrar muita coisa que a gente precisa fazer, e aí nós vamos contar com vocês, porque a gente vai precisar de ajuda de vocês para pensar como a gente vai fazer, como a gente vai organizar, né, qual é a prioridade. Isso é bem bacana. E o segundo ponto, que eu acho que esse ano a gente quer resolver, professora Karen, depois a senhora fala, é a questão de que nós temos um investimento programado, o dinheiro, né, guardadinho, e esse ano a gente quer iniciar e terminar as obras do hospital geral, onde que a gente vai erguer uma estrutura que vai abrigar a pediatria e também uma estrutura de reforma nova que abriga a estrutura dos alunos de todos os cursos da saúde que atendem lá no Hospital Geral. Eu acho que até essa obra sai antes do que a obra do hospital, não é por problema nosso, a prefeitura tem sido bem difícil, mas são duas coisas que a gente quer fazer. Recredenciar a universidade, aí analisar tudo aquilo que a gente não fez e fazer, e tocar e fazer as duas obras da saúde voltadas lá ao Hospital Geral e a todo o apoio acadêmico lá. Tem um monte de coisa que a gente faz, laboratórios e tal, mas essas são as três coisas maiores, Felipe. Aí, tu ia me perguntar isso, né? Quais são os planos desse ano? Né? Então, tá, então já estou te respondendo aí. Professora Karen, acho que hospital e coisa, né, a gente... Boa noite a todos. Como o professor Kleber falou, né, eu tenho mais projetos, tá, prof, além do anexo 3, tenho vários. Temos vários. Eu passo aqui 1 hora falando dos projetos para a saúde. Mas, como o professor Kleber falou, realmente a gente tem o projeto do anexo 3, né, onde são 3 andares ali, onde a gente prevê para pediatria. Então, a gente tem um ambulatório, uma emergência, uma unidade de terapia intensiva e uma unidade de internação. Então, como o professor falou, tem alguns impasses ali, mas o nosso projeto está todo ele pronto, né? A gente está aguardando, então, a liberação da prefeitura para que a gente consiga iniciar essa obra. Junto a isso, a gente também tem um núcleo ali do estudante, que vai ficar bem bacana, né? Porque hoje a gente oferece um espaço que a gente tem ali no núcleo, a gente conseguiu dar uma ampliada ali, né? E junto a isso a gente também nós alugamos a casa do estudante para os cursos, até prevendo, né? Hoje ela está sendo até pouco utilizada, porque a gente tem cursos com mais demandas para metade do semestre com as práticas e estágios, enfim, mas também está um espaço bem bom, e a gente está prevendo, quando tiver ali um núcleo do estudante em obra, que vão ser 2 andares, vão ampliar, vai ter uma copa, espaço realmente que os alunos possam ficar adequado e também estudar. A gente tem essa casa do estudante ali, provisório, mas está um provisório bem bonito. Até o professor Kleber já me cobrou para eu levar ele para visitá-lo. Mas não adianta visitar com a casa vazia, tem que ter os alunos lá, né? Então, eu estou esperando terem os alunos. Tem outras propostas para a saúde também, além dessas obras, né? Ampliação dos projetos. Eu prevejo também, não só do recredenciamento ENAD, conto com a colaboração dos DAs e dos DCEs, né? Na saúde, nós vamos ter aí praticamente todos os cursos da saúde fazendo ENAD, agora em novembro, final do ano.
e a gente espera uma excelente nota, e a gente está trabalhando para isso. E estamos aí cheios de projetos de extensão abertos da saúde. Estamos também com intercâmbio na saúde aberto, inclusive medicina, não temos nenhum inscrito. Também pedir a divulgação de vocês, amanhã a gente vai nas salas de aula para divulgar. Então, são propostas boas aí para a gente melhorar os cursos e também melhorar a universidade como um todo. Eu esqueci de falar da internacionalização, né? A gente tem acelerado muito. Gente, existem muitas oportunidades de internacionalizar em todas as áreas. Fazer um sanduichinho lá, né, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 6 meses fora. Existe muita possibilidade. Da medicina à moda, não há problema nenhum. Todas as áreas a gente tem convênio com as principais universidades, e então é possível também fazer isso. Porque eu não sei, de perspectivas para esse ano, acho que tem muita coisa interessante também na área da pesquisa, ali, da pós-graduação. Né? A gente tem desde, né, infraestrutura, que felizmente, em virtude de uma série de editais, a gente está avançando uma estrutura de pesquisa que já é muito adequada, e temos aí um doutorado que só estamos aguardando agora, doutorado aprovado, que só estamos aguardando a saída, né, da aprovação no Diário Oficial da União, que é o doutorado em Indústria Criativa. Com certeza vai ser um doutorado muito interessante para diversos cursos aí da universidade, né, que já têm vindo os alunos egressos para o nosso mestrado, e agora a gente vai ter essa oportunidade também, um doutorado que é o único aqui na região, que também está inserido dentro do contexto de valores muito grandes que têm sido percebidos por esse grupo que compõe esse doutorado aí. Então tem muita oportunidade de trabalhar nas áreas relacionadas à indústria criativa, da comunicação, os jogos, enfim, uma série de possibilidades, e está ali para citar um dos possíveis elementos. Mas você sabe, a universidade tem oportunidades de pesquisa, de investigação científica, de inovação em diversas áreas, e a tendência, já iniciada nesse ano, em 2024, isso só se expanda. Muito obrigado, professor. Então, próxima pergunta, de modo geral, para os professores. Todos os anos e todos os semestres, esses corredores se renovam. Hoje estou aqui, ontem era a Fernanda e amanhã será outro ou outra. Como vocês veem essa renovação e oxigenação contínua de novos estudantes, novas ideias e novos desafios aqui dentro da universidade? Eu vou deixar a gente depois falar bastante, né? Mas assim, ó, é um sentimento ambíguo, tá? Porque ao mesmo tempo, né, falou da Fernanda, agora você, a gente cria alguns vínculos, algumas relações que são muito legais, né? E todo mundo cumpre um período e depois vem outras pessoas e a gente aprende a gostar, a respeitar e a trabalhar esses novos. Isso é um movimento por demais importante, né? Essa renovação ela é fundamental e vai acontecer com a gente também. Ano que vem vai renovar a reitoria, vai renovar um monte de coisa. E é importante isso até para que essa renovação possa oxigenar. Agora, tenho certeza que quem passa, né, por uma experiência de gestão do ponto de vista dos diretórios acadêmicos e do diretório central, passa a ter uma outra visão das organizações, da capacidade de planejamento, da capacidade de negociação e da visão também profissional. Então, acho que é importante porque também cria oportunidades para mais alunos passarem por essa experiência, como cria para nós a possibilidade de outros colegas também passarem por experiência de gestão. Então, é ambíguo. A gente sente a troca, né? A gente lembra, né? Agora, que fantástico, né? A última presidente do DCE hoje é a nossa professora. Bacana, né? Eu ia dizer, nós temos alunos que são docentes hoje na casa, né? Verdade. Vários aí, né? Aqui, o Mozart foi aluno, foi funcionário, né? O Halber foi aluno, foi funcionário e é professor. E então, eu assim, também. Angelita, assim, eu e o Spilk somos estrangeiros, mas é bom ter uns estrangeiros, a gente não pode ser xenófobo. Verdade. A Karen também é estrangeira. Bem, se a gente pesquisa um pouquinho assim sobre, né, o que o mundo precisa hoje, né, põe essa pergunta aí no Google, né, do que o mundo precisa hoje, urgentemente,
e amanhã são líderes. O mundo precisa de líderes. O meu filho, outro dia, achou engraçado que eu disse para ele que a minha geração falhou, e ele disse, mas a tua geração já terminou? E eu disse, não, mas ela já está no fim. A gente precisa motivar as novas gerações que vêm por aí. Porque a minha geração, eu tenho essa perspectiva assim, de que ela falhou em muitas coisas, e uma delas é na gestão do meio ambiente, né? Que é o futuro do planeta de vocês, né? Eu tenho um tempo de vida, mas vocês têm muito tempo de vida. Então, e esse impacto que tem aí é muito por falta de lideranças nas nossas gerações. E onde se criam gerações, né? Eu fui representante estudantil na minha época, também de ensino médio, principalmente, né? E eu vejo que esse é um espaço tremendamente rico para a formação desses líderes que o mundo precisa, né? Porque se a gente aprende o espaço da negociação política, o espaço de buscar e atender demandas, né? O espaço da representatividade, se a gente aprende isso dentro do movimento estudantil, pode ter certeza de que vocês estão prontos como líderes para qualquer outra demanda, para qualquer outra situação. Então, não tenho o que dizer, né? Será que é importante a renovação? Por favor. A renovação é importante, e abrir esse espaço para a formação de novos líderes é tremendamente importante. E a gente sente muito orgulho assim do que vocês têm feito, né? Enquanto representação estudantil, seja no DCE, seja nos DAs, discordando, mas respeitando, né? Buscando essas demandas. Eu faço reunião pelo menos 1 ou 2 vezes por semana com os diretórios, com os reitores de outras universidades. Aí, assim, estou me incomodando com o DA de tal curso, estou me incomodando com o DCE de tal curso. Pois é, agora não sei se eu vou receber o pessoal para conversar, porque agora eu vou fazer uma comissão. Assim, eu fico pensando, gente, em que mundo vivem, né? Como é que tu vai receber? Tu sai do carro, tu encontra o aluno, né? Tu encontra, conversa. Então, assim, às vezes, pensando que a gente vive ainda, sabe, Angelita, aqui nosso ecossistema é muito privilegiado com isso, né? Nosso perfil do nosso professor, do nosso aluno, é um perfil diferenciado. Então, eu fico muito feliz, porque tudo é construtivo, mesmo que a gente não concorde. A gente não se destrói, a gente se constrói. Às vezes não sai muito feliz das coisas, mas faz parte, né? Para finalizar, queremos saber o que podemos esperar de novidades na Fevale para o 2º semestre, ainda em 2023, e início de 2024. Acho que eu já me antecipei nessa aí, à medida que eu falei de alguns projetos, em todo caso. Bom, a gente vai continuar trabalhando para ter a possibilidade de expandir o acesso e permanência, a gente reformular alguns espaços ainda que a gente tem físicos, né, de tornar cada vez o campus mais agradável. A gente vai ter agora, e já vou fazer o convite, 14 e 15 de setembro, o nosso Summit Fevale vai sediar o Summit. E hoje eu não conversei com ninguém. Eu fui fazer uma visita de cortesia e, ao mesmo tempo, fazer uma captação. Aí, no BRDE, né, Banco Regional de Desenvolvimento do Sul. E aí, quando eu comecei a falar, o presidente disse, não, Prodanov, senhor, não precisa falar, nós vamos apoiar. Aí eu disse, obrigado. Não, a gente conhece a Fevale, a gente conhece o potencial, vocês trabalham com a gente aqui na aceleração de empresas, nós vamos apoiar porque vocês estão fazendo um movimento muito legal e é um movimento futuro. Então, assim, a gente começa a ter reconhecimentos, mas não é reconhecimento do reitor, é um reconhecimento da instituição, né? Então, fica o convite, tá? Agora estamos divulgando, 14 e 15 de setembro, nós vamos aí, a Angelita não vai gostar, nós vamos parar a universidade do ponto de vista de, brinco, né, de falar muito de inovação, empreendedorismo, empresa. Daí 2 dias aí contamos que esse nosso mundo aqui vai fervilhar. Então são coisas que a gente prevê agora para fazer em andamento. Vai ter também a feira de empregabilidade, tudo junto. A gente vai misturar as coisas. Eu acho que vai ser um movimento bem bacana e diferenciado, né? Não existe nenhuma universidade que fez um summit. Os summits que tem, ou são de prefeituras, ou são de empresas, ou são de governos, né? Cobram uma fortuna para o ingresso das pessoas. A gente conseguiu os patrocínios, não vai ter custo nenhum, que eu preciso que as pessoas apenas se inscrevam, né?
e vão ter acesso àquilo que muitas vezes aí em outros lugares a gente não tem. Então, é mais um diferencial nosso da nossa universidade. Então, também pedir o apoio do DCE, quando estão recebendo esse material, tocar adiante, mandar para os outros DCEs de outras universidades, para que eles também venham ver e isso sirva também para que eles possam melhorar esses espaços. Boa noite. Eu tenho que aproveitar e contar uma novidade. A gente tem valorizado cada vez mais a arte como um todo, né, nos espaços expositivos do campus, em diferentes formatos e manifestações. E uma novidade é que todos veremos no próximo período, agora ainda, neste semestre, um pouco mais no próximo, são algumas paredes com coisas diferentes, né? Nós vamos começar com obras, num primeiro momento, no prédio bicolor, com a chamada Pinacoteca Histórica, que são praticamente 100 obras de arte que falam da história da arte como um todo, que virão para todas as paredes dos corredores do bicolor. E isso não é tudo. Nós vamos também, aos poucos, durante o próximo ano, inserir obras de diferentes formatos, tamanhos e manifestações em outras paredes que hoje estão em branco pelo campus como um todo. Então, veremos muitas cores e formas para valorizar a arte que faz parte da nossa vida. Então, ela tem que estar não guardada em algum lugar ou só no museu. Tem que estar na nossa vida, né, e nas paredes que a gente visita todos os dias. Então, eu tenho. Na saúde, nós estamos prevendo ampliação de parcerias, ampliar, porque nós temos bastante, né, na saúde, práticas e estágios, então a gente está ampliando. Além disso, também estamos fazendo, agora vamos abrir edital, não só para graduação, mas para especialização. A gente tem uma proposta aí de fazer pós-graduação, tanto na parte da medicina. A gente quer abrir uma residência de odontologia também para os alunos que a gente já tem, né, se formando, assim também da medicina veterinária. Temos a proposta também de ampliar o Hospital Rovete para atendimento 24 horas. Então, isso também é um dos meus projetos aí. Então, estamos trabalhando para a gente melhorar. Residência médica também nós vamos abrir, vamos ampliar. Agora, nós vamos abrir edital para a saúde da família e comunidade, porque a gente já tem alunos que se formaram, né? Então, podem retornar. E também em pediatria. Tá bom? Tem mais aí, mas eu fico aqui falando o tempo todo. Bom, uma novidade ficou fácil aqui, né? A gente vai ter que criar agora aquele projeto de IA, né? Mas, assim, a gente tem também a gente está submetendo agora, junto com a Pró-Reitoria de Extensão, um novo projeto de extensão que é muito legal, que a professora Jacinta já vem trabalhando há algum tempo, que é com a personalização das cadeiras de rodas, onde a Leme é a nossa parceira. Isso agora passa a ser um projeto institucional mesmo da universidade, e é um projeto, para quem já teve a oportunidade de assistir, é um projeto que deixa a gente encantado assim, com o fazer dos alunos ali, né? A gente tem feito, não na velocidade que a gente gostaria, né? Mas a atualização de alguns laboratórios, né? Agora, no final desse semestre, a gente teve a atualização só de 2 laboratórios. Pretendo que, para 2024, a gente consiga negociar algumas verbas para atualizar alguns outros espaços que precisam ser atualizados, né? E quero deixar sempre as coordenações ou a direção do Instituto abertas para conversar com vocês, sempre os diretórios acadêmicos, os DCEs, por favor, procurem os coordenadores, né? Assim como vocês, às vezes, precisam alguma coisa lá, certamente os coordenadores precisam muito mais de vocês, porque a fala de vocês, às vezes, ecoa mais fácil nos estudantes, né? Então, né, enxerguem a gente sempre como um parceiro, tá? Acabei não convidando, mas da mesma forma, os DAs também da saúde, DCE, vão lá visitar o Instituto, não só com os coordenadores, mas conversar comigo, tomar um cafezinho, estou sempre à disposição. Nem preciso falar, né? Obviamente, todos os nossos espaços e coordenações estão disponíveis. Eu falei antes só de uma coisa, que foi a arte, que todos veem no dia a dia, mas tem diversas oportunidades. E sempre eu preciso lembrar de um espaço importante para todos nós, que eu sei que muita gente ainda não conhece, que é o Museu Nacional do Calçado.
está à disposição para pesquisas e para visitações. A gente vê uma visibilidade gigantesca internacional e de pessoas de fora do estado, de fora da nossa cidade, e muitas pessoas que são daqui ainda não conhecem. Então, é bastante importante isso, né? E contem com a gente também. O ICHS tem múltiplas áreas, né? Direito, psicologia, formação de professores, turismo, mas todas elas integradas para proporcionar o bem-estar de todos nós e melhorar, acima de tudo, também a qualidade de vida. A gente quer saber se vocês teriam mais alguma consideração ou se alguém teria alguma pergunta para fazer. Oi, meu nome é Jordana, eu me formei aqui e eu amo esse lugar. Eu queria saber sobre aquela pergunta a respeito das 75 mil vagas que abriu em Santa Catarina. Tu falou a respeito da receita que é para o Estado liberar aqui. Eu queria saber, na prática, essa receita vai gerar quantas vagas de bolsa? Não sei. Aqui o governo do Estado não apresentou proposta ainda. Tá? A primeira conversa, eles falaram em 1.000 vagas. Tá? Mas nem está garantido. Eles falam que essas 1.000 vagas custariam 60 milhões. Na verdade, se a gente olhar 0,5%, tem que dar em torno de 300 milhões. Né? Então, é um valor muito superior. A gente propôs ao Estado 10.000 vagas, né? Mas não sei quando vai rolar. Então, mesmo assim que o Estado, digamos que topasse as 10.000 vagas, 10.000 para 75.000, ainda tem um gap muito grande. Sim. Você é formada em que, Jordana? Gestão da produção industrial. Muito bem. Obrigada. Alguém mais? Não? Tá. Então, para finalizar mesmo, quero agradecer a presença do reitor e de todo mundo que se disponibilizou a estar aqui presente junto com nós hoje no bate-papo, e dizer que a Calorada está só começando ainda e que a gente tem muito mais eventos a partir da semana que vem. E a gente conta com a presença de todo mundo. Muito obrigado a todos.